dia, irmãos e irmãs. Meu nome é Maisel. Tem uma explicação para isso. Meu pai é nordestino. Isso já diz muito, não é? Porque meu pai é baiano, então ele achou uma boa ideia unir umas letras do nome da minha mãe com o nome dele. E o resto da história é trauma, né? Mas Jesus já me curou. Você pode me chamar de Maisel sem problema. Jesus me curou e eu não vou ficar ofendido. Sou casado com a Márcia, que aliás é daqui de João Pessoa, né? Graças a Deus. Márcia é da Igreja Evangélica Batista, do pastor Tomás Munguba. Nós somos pai e mãe do Samuel Benjamin, tem 8 anos. Nós somos missionários na África durante alguns anos, trabalhamos especificamente com povos muçulmanos no oeste da África, no país chamado Níger, um dos países mais pobres, mais carentes, não somente pela perspectiva socioeconômica, mas também em número de missionários, igrejas e tal. E voltamos ao Brasil, e depois de alguns anos lá, plantando igrejas, e hoje nós dirigimos uma organização missionária chamada M3, Missão Mundo Muçulmano, que é uma organização que trabalha especificamente com treinamento de obreiros, de cristãos locais em diferentes lugares do mundo para alcançar o maior povo não alcançado de toda a terra, que são os muçulmanos. Existe cerca de um missionário para cada 420 mil muçulmanos no planeta hoje. Não à toa, 37 a 38 mil muçulmanos morrem a cada dia, a maioria deles nunca ouviu falar de Jesus. A igreja brasileira tem um papel fundamental no alcance não somente de muçulmanos, mas budistas, hindus, outros povos não alcançados ao redor do mundo, e acredito que Deus está fazendo algo especial no Brasil nesses últimos anos, mesmo com essa crise, esse abalo todo que nossa nação tem sofrido em tantas áreas diferentes. Tenho certeza que a mão do Senhor está usando essas circunstâncias para despertar a igreja brasileira, para trazer-nos de volta para os nossos joelhos, para que então a gente possa se colocar novamente de pé, com a motivação certa, para a causa certa, que é levar o Evangelho a todo mundo. Essa manhã me foi dado o privilégio de falar sobre um potencial imenso que nós temos na igreja brasileira hoje, que são os movimentos estudantis, tanto os movimentos estudantis secundaristas, como também os movimentos estudantis universitários. Existem duas vertentes nas quais eu gostaria de pensar com os irmãos hoje. Primeiro, a necessidade e a possibilidade de nós energizarmos os movimentos estudantis para que o Evangelho seja amplamente e eficazmente disseminado dentro dos centros estudantis, sejam as escolas de ensino médio, né, os secundaristas, como também os centros universitários. Queria que a gente pensasse um pouquinho a respeito disso, desse primeiro viés, e um segundo, a mobilização dos universitários brasileiros para que estes se tornem missionários, profissionais missionários, transculturais, sobretudo enviados aos lugares menos alcançados da terra. Mas antes disso, eu queria que a gente construísse, né, esse pensamento juntos, não somente analisando o mundo ao nosso redor, mas talvez e principalmente o que a Bíblia tem a nos dizer em relação a esse grupo tão privilegiado que são os movimentos estudantis. Para que a gente tenha ideia, por uma perspectiva histórica, estima-se que hoje haja 130 milhões de estudantes universitários ao redor do mundo. E como você tem percebido acontecendo no Brasil, há um fenômeno internacional que tem maximizado o acesso de jovens ao ambiente universitário, ao estudo, né, à graduação superior. A estimativa é que daqui a 9 anos, em 2025, haja cerca de 262 milhões de estudantes universitários ao redor do mundo. Preste atenção, 262 milhões de pessoas deverão ter acesso ao ensino universitário até em 2025. 262 milhões de pessoas é a população de uma grande nação. Para você manter isso em perspectiva, o Brasil tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Então, um pouco mais do que a população do Brasil inteiro estará
ou equivalente à população do Brasil inteiro, um pouco mais que isso, estará vivendo alguns anos da sua vida dentro dos ambientes universitários. A questão é que alguma coisa aconteceu conosco. Isso lá nos idos de conosco, eu digo igreja, né? Nós cristãos protestantes evangélicos. Alguma coisa aconteceu conosco lá na América do Norte, ainda no século passado, aliás, século XIX, que resultou numa realidade muito difícil, muito dramática que a gente está vivendo hoje. Para que os irmãos tenham uma ideia, das 124 primeiras universidades fundadas nos Estados Unidos da América, entre os séculos XIX e o princípio do século XX, das 124 primeiras universidades fundadas, 117 foram fundadas por cristãos protestantes. Eram universidades, centros acadêmicos de ensino profissional, de ensino vocacional, mas todas elas orientadas para o ensino como fundamento, como ferramenta de transformação da sociedade pelos valores do reino de Deus. Das 124 primeiras, 117 eram fundadas com esse caráter. Se você chega hoje no ambiente universitário norte-americano, você vai perceber que tem pouco, mas muito pouco desses valores do reino de Deus, dessa orientação para a transformação da sociedade por meio dos valores do reino de Deus. Por quê? Porque em meio à fundação dessas universidades, começaram a acontecer os avivamentos, os grandes avivamentos na América do Norte, século XVIII, século XIX, século XIX e século XX. Como resultado desses avivamentos, houve um crescimento muito grande, muito rápido, do número de cristãos protestantes evangélicos naquela região, sobretudo no centro e na costa leste dos Estados Unidos. Mas com os avivamentos, foi criada uma brecha de discipulado e ensino na igreja. A fé cristã passou a ser confinada, em grande parte, ao que as pessoas sentiam, a experiências sobrenaturais, que não podem ser descreditadas, não podem ser desmerecidas, mas elas não podem anular a necessidade de ensino, discipulado e conscientização da transformação das sociedades por meio do evangelismo e da encarnação dos valores do reino de Deus. O resultado foi que, com o surgimento daquilo que a gente chama de naturalismo científico, o intelectualismo, vindo da Europa num primeiro momento, a maioria dos estudantes cristãos não estava pronta, a igreja não estava pronta para responder a essas demandas, e com o passar do tempo, essa esfera acadêmica, profissional, foi sendo tomada das mãos da igreja, vamos chamar assim, das mãos dessa cultura cristã, e essa influência nessas duas áreas específicas, a área acadêmica e a área profissional, acabou caindo nas mãos do naturalismo científico, do materialismo capitalista e, finalmente, nessa nossa era, do pós-modernismo, do relativismo pós-moderno. Hoje, meus irmãos, é impressionante o quanto essas influências do naturalismo científico, do materialismo capitalista e do pós-modernismo têm influenciado não somente a sociedade, não somente os âmbitos universitários, mas também a mentalidade cristã desse século. Qual é o resultado? Nós abrimos mão dessa consciência de formação profissional orientada pelos valores da palavra de Deus, e aí criamos essa cultura, ou adotamos essa cultura mundana que ressignificou a necessidade ou a oportunidade de educação. Hoje, me corrijam se eu estiver errado, boa parte dos jovens, sejam eles secundaristas ou já universitários, jovens cristãos, encaram um diploma, encaram uma graduação superior como um bilhete, como um ticket, uma passagem, um ingresso para alcançar esse tipo de coisa aí que a gente vê na tela. Primeiro, educação superior virou sinônimo de bom emprego. E não estou nem falando do pessoal que não teme a Deus, estou falando da gente. Cristãos evangélicos brasileiros têm definido seus cursos de faculdade, têm planejado a sua vida em função disso. Vou conseguir um diploma e com esse diploma eu vou obter um bom emprego, estabilidade, carreira,
o ingresso para a classe média, né? Muitos de nós, crentes brasileiros, estão ascendendo de nível socioeconômico, passando da classe D para a classe C, ou da classe C para a classe B, algo assim, mas muitos de nós têm orientado a vida nesse sentido. Eu vou conseguir galgar os degraus aí nessa escala socioeconômica da sociedade. Um diploma universitário também está querendo dizer para nós status. Obtenção de um status socioeconômico quer dizer também um canal, um túnel para que a gente possa chegar às nossas realizações pessoais. Na medida que a gente vai envelhecendo, a gente começa a sonhar com aposentadoria. O problema é que a gente está começando a sonhar com aposentadoria aos 25, 27 anos de idade. A gente está vivendo em função, muitas vezes, de uma aposentadoria que pode nunca chegar, irmãos. Enfim, a gente está, pelo menos boa parte dos jovens que eu tenho conhecido, muitos pais cristãos que eu conheço, muitos pastores e líderes cristãos que eu conheço, têm orientado os seus filhos, os seus jovens discípulos, os seus adolescentes, os seus jovens universitários, a desenhar a sua carreira e projetar a sua vida com o objetivo de ganhar a vida. É o que a gente usa, é o termo que a gente usa. Nesse contexto, eu tenho a impressão de que a volta de Cristo pode ser um aborrecimento para muitos, porque a volta de Cristo pode atrapalhar os nossos planos de longo prazo. Se Cristo voltar, a carreira que a gente projetou vai dar errado. Talvez por isso a gente não tenha, talvez nós não estejamos amando a volta de Cristo de maneira prática, de modo a planejar os nossos dias, não para ganhar a vida, mas para perdê-la. Porque ainda que seja apenas uma expressão, percebe, é a mesma expressão que Jesus usa. Aquele que desejar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse achá-la-á. Poxa, mas tem algum problema com ganhar a vida? Tem algum problema com usar a minha profissão para ter uma vida digna? Eu não sei o que você chama de vida digna, mas seja lá como for, ter uma profissão, ter bens ou não tê-los, não é necessariamente pecado. O problema é quando você transforma esses penduricalhos que essa vida aqui pode nos oferecer, no objetivo final dos seus dias. Irmãos, eu sei que aqui em João Pessoa não, mas em outros lugares do Brasil, o que tem de jovem planejando a sua vida em função de ter uma vida estável, ter uma vida tranquila. Os caras da minha geração aí, né, que já passou dos 30, a galera está tentando terminar de pagar o apartamento, comprando o segundo carro, tendo o segundo, terceiro filho, ou já está comprando aquela casinha na praia, já está juntando dinheiro para fazer aquela viagem dos sonhos, e a vida vai sendo gasta desse jeito. Queria pensar com vocês que sim, tem problema, existe um grave problema em você projetar a sua vida em função de ganhá-la. Tem problema sim, você projetar a sua vida em função de você mesmo, ainda que um monte de teologias por aí digam o contrário. Percebe como essa mentalidade materialista, capitalista e pós-modernista e relativista penetrou na nossa consciência? Perceba que é normal, gente. É normal a gente viver em função de acumular tesouros aqui na terra. Isso é capitalismo e mais do que isso é pecado. Por quê? Porque o mesmo não de não adulterarás é o mesmo não de não ajunteis para vós tesouro na terra. É isso que a gente está ouvindo por aí, gente. Como é que você está planejando a sua vida? Qual foi o critério que você usou para marcar aquele bendito daquele X no formulário de inscrição do Enem ou no formulário de matrícula, de inscrição para aquele vestibular, para aquela faculdade? Por acaso você fez uma consulta para saber quanto o mercado estava pagando
Você fez uma consulta para saber quais eram as profissões em maior evidência? E foi essa base que você usou para marcar um curso de faculdade que provavelmente vai definir o restante dos seus dias? Ah, mas qual o problema disso? Tem problema. Mateus 16. Vamos ler comigo? Mateus capítulo 16, versos 24 e 25. O pessoal às vezes me pergunta, mas qual Bíblia que você acha melhor ler? Aí eu geralmente respondo, eu prefiro a Bíblia que não tem comentário. Por quê? Porque é bom o texto cru, tosco, do jeito que ele está. Tipo, Bíblia com comentário é legal, mas dá uma olhada no que Jesus está falando. Se a gente ler esse texto para uma criança de 6, 7 anos, ele vai entender, ela vai entender. Mas se a gente lê para a gente mais experiente, para a gente mais versada nas escrituras, para a gente, para alguns universitários, tem que fazer uma análise no grego para entender o que Jesus estava querendo dizer. Bom, vamos tentar ler no português, vamos ver se a gente entende esse negócio aqui. Está dizendo assim, Então, Mateus 16, verso 24, a partir do verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Tem algum expert em grego que pode me explicar o significado desse texto? Aliás, precisa? Nada contra o grego, eu acho super importante, saber as línguas originais é bacana, mas eu acho que ficou claro isso aqui, não? Tem mais um problema. Queria analisar com você o segundo problema desse negócio de a gente planejar a vida em função de nós mesmos. Volta para o slide lá, por favor. Nesse reino, o rei e o seu Cristo são donos de tudo, não somente de 10% do seu dinheiro. O discurso é o seguinte: filho, você tem que ser um bom aluno na sua escolinha, tem que crescer estudando, papai gosta disso, papai está pagando escola para você estudar, bem direitinho, e aí, bem direitinho, como diz aqui, e aí você vai chegar no ensino médio, você vai já começar a se preparar para o vestibular, para o Enem, seja lá o que for, e aí você vai entrar numa boa universidade para ter um bom emprego, e aí finalmente você vai conseguir uma boa profissão, vai casar com uma boa esposa, se for menino, e aí você vai ter uma boa casa, você tem que prover para a sua família, você tem que ganhar a sua vida. Mas não esqueça, você tem que ir à igreja, ler a Bíblia, orar e dar seu dízimo. E é assim que a gente forja a mentalidade dos meninos. Eu sou professor em um seminário lá em Belo Horizonte, onde moro, e às vezes o pessoal chega para mim e fala assim: mas é certo dar o dízimo? A minha resposta é: por que você está perguntando? Porque geralmente quem pergunta não quer dar, não é? Beleza. Aí eu remeto, eu penso com eles a respeito dessa passagem de Mateus 22, 15 a 22. Depois você dá uma lida lá. Os caras estão querendo pegar Jesus. Ele é liso feito um peixe. Eles perguntam: escuta, é lícito, mestre, pagar imposto a César? O que Jesus responde? O que Jesus responde? Me dá uma moeda. A gente pula para o dar a César o que é de César, mas o problema não está no dar a César o que é de César, está na moeda. Se Jesus não tivesse pedido a moeda, a gente estava bem. Mas ele pediu. E é aí que a gente perde. Quando ele pega a moeda, o que ele fala?
Vamos lá. De quem é a efígie? De quem é o rosto? De quem é a semelhança? De quem é a cara que está forjada, né? Cunhada na moeda? E os caras respondem: do César. E aí Jesus, então tá bom. Dá para o César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Próxima pergunta. Eu acho que os caras ficaram com cara de bocó, igual a gente, assim, ó, agora. Tipo, o que você quer dizer com isso? Eu fiquei durante muito tempo pensando, o que ele quis dizer com esse negócio? Qual é o problema desse Jesus? Gente, olha como Jesus é inteligente. Ele pega a moeda, e os judeus têm muito essa mentalidade visual, material. Os gregos têm essa mentalidade etérea, essa coisa, né, filosófica. Os judeus não. O negócio era muito prático, era visível, palpável. Jesus pega a moeda, mostra para eles, eles falam, é do César. Jesus fala assim, então, se tem a imagem, a semelhança, a cara do César, dá para o César o que é do César. E dá para Deus o que é de Deus. O que é de Deus? É aquilo que tem a imagem e a semelhança de Deus. O quê? Quem é que tem a imagem e semelhança de Deus? Nós é muita gente. Eu. Jesus não está pedindo 10% do seu dinheiro. Ele está pedindo de volta o que é de Deus. Aquilo que tem imagem e semelhança de Deus. Falei que se não fosse a moeda a gente estava bem. Agora a gente perdeu, você não devia ter vindo, porque a partir de agora você não é mais inocente. E o terceiro problema é que nesse reino, quem morreu em Cristo não tem mais direito sobre a própria vida. Eu não vou nem citar quantas vezes Jesus fala sobre morrer, a morte do eu, a morte do discípulo, a morte do si. Paulo, em Gálatas capítulo 20, está falando exatamente isso. Ó, quem morreu, desculpa, valeu Vini, Gálatas capítulo 2, verso 20, está dizendo exatamente isso. Quem morreu já não tem mais vida. Já parou para pensar nisso? A gente é bom nesse negócio. Chega o final do ano, a gente faz uma lista. 10 coisas, resoluções do fim de ano. Chega Jesus, abençoa aí a minha lista. E a lista é profana muitas vezes. Na maioria das vezes é lista banal, pagã quase. E a gente fala, Senhor, está aqui. Porque a gente aprendeu agora que a gente manda, a gente decreta, a gente profetiza, a gente determina, a gente não pede. Alguém ensinou para a gente que a gente pode mandar no rei do universo e ele obedece. Eu não sei quem foi que fez isso, mas fizeram. E está cheio de música, livro, seminário, campanha, os cambal por aí, ensinando a gente a mandar em Deus. Nada bom, nada contra, não, tenho contra assim. Imagina, o cara, campanha de 7 quartas-feiras, você aprender, né, para você receber uma unção de prosperidade por aí. O cara, na boa, eu nunca vi uma campanha de 7 quartas-feiras para você receber uma unção de generosidade. Porque dar continua sendo melhor do que receber. Mas a gente está nesse negócio, eu quero. Fera, você não tem mais lista para Deus abençoar a sua vida, porque você não tem mais vida. O ponto de partida bíblico é que você estava morto em seus delitos e pecados. Todo mundo estava morto nos seus delitos e pecados. Quando Cristo morre e ressuscita, a vida que Ele deita em cima da gente é a vida dEle. A gente volta a viver por causa dEle. Logo, a vida que você e eu vivemos hoje não é nossa, é dEle. A pergunta então não deveria ser, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? Ou abençoa a minha vida? Não, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com a vida que é sua? Não é uma lista cheia de coisas e mimos, e Senhor abençoa aí, mas é uma lista em branco, entregue ao Senhor dizendo, Senhor, preenche essa lista do jeito que o Senhor quiser, porque ela é tua, a minha vida é tua, meus dias são teus, meus dons são teus, e óbvio, a minha carreira acadêmico-profissional é tua. Eu não escolho o meu curso de faculdade em função de mamon. Eu não tenho direito de escolher o meu curso de faculdade em função do que eu quero fazer. O que você vai fazer então com a vida que não é sua? É possível, irmãos. Nós podemos transformar as sociedades. Nós podemos ser usados por Deus como luz dentro dos campi, né? das universidades. Mas mais do que isso, nós podemos projetar a nossa carreira acadêmica em função das necessidades do reino, não em função da nossa agenda, que muitas vezes é promíscua. Nós precisamos chegar a termos, porque o mundo está esperando por nós, brasileiros.
Eu ando pelo mundo e os caras estão dizendo o seguinte: nós estamos esperando os brasileiros, porque a gente ouviu falar que a igreja brasileira está em avivamento, e esse avivamento tem que chegar até nós. Avivamento ou animamento? Na África, a gente diz que os tambores vazios são os que fazem mais barulho. Meu medo é que a gente tenha barulho demais e estejamos perdendo a oportunidade de transformar realidades mundiais aí, por meio das nossas profissões, por meio das oportunidades que Deus nos tem dado. Poxa, mas como é que eu faço isso? Eu vou te mostrar. Eu vou te dar, primeiro, uma amostra de como é que esse negócio pode funcionar, e depois eu vou te dar um canal, um caminho pelo qual você pode passar, para fazer da sua vida, do seu dom, da sua profissão, uma resposta à necessidade de evangelização das nações. Tem um vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês, um vídeo que o Breno, inclusive, gravou lá na Índia. Dá uma olhada nesse videozinho. Hello Brazil, como vai você? I'm Sonu, I'm from India, Kolkata, and I'm here involved in a ministry called Campus Crusade for Christ, and it's a youth ministry, and I'm here to encourage you that how we can do mission or how we can do ministry in our campuses or in our universities. And I believe one thing, that today's youth are tomorrow's leader. And that's what we believe. And one thing I want to encourage all of you, that if we won't stand for our brother or our sister, then who will go? I'm here to share a small incident that how I started ministry in my college. So that's what I want to share. So what happened, this is a simple strategy what I used, and I want to tell you what are the strategies or what are the simple strategies that you also can use in your local campus or in your local universities. A simple strategy is win, build, train and send. It is a simple strategy and that we all can do. It's very simple. And the first winning is that, we should have a friend. We should have a friend, and we all goes to campus, we all goes to our university, we have many friends. Why don't we make a small friends group? And that's how we can win people. That's how we can share gospel. Then what I did, I called my friends, hey, why don't you meet some other day? Let's meet and have a small fellowship. Let's meet and have a small gathering. And they were very eager to come here. And they said, okay, I will come. And then after that, they come and we have again a follow-up meeting. Then I shared personally more how we can know about Christ. Or I shared that God is the only way, or God is the pure love whom we can worship. So I want to encourage you, just go and share the love of Christ. Just believe. And one thing, remember, God will come back again. Jesus will come back again and He will judge us. So the main thing will be whether we are responsible for these people. Why don't we share gospel? So if I can do this, I believe that all of us can do this. Thank you so much, and I believe that you all can do this. Thank you so much. Bye bye. Gente, nunca foi tão fácil, nunca foi tão aberto para nós brasileiros estudarmos em outros lugares. Eu conheço alunos que se formaram no ensino médio e hoje estão fazendo seus cursos universitários na Ásia, em diversos países da Ásia, em países europeus, até mesmo em países africanos. A pergunta é, e você tem que ter uma boa resposta para isso: se você pode fazer a sua formação universitária num outro país, praticamente qualquer curso está disponível em outro país, tendo a oportunidade de aprender uma nova língua, assimilar uma nova cultura, estar em diferentes lugares do planeta, e claro, ser luz no meio das trevas, por que é que você desperdiçaria essa oportunidade única que Deus pode estar colocando nas suas mãos hoje? Eu espero mesmo que esse tempo que vamos ter aqui com todos os povos te louvem, seja uma oportunidade de você, talvez não somente ouvir, mas se render
a voz missionária do Deus que partiu em busca de nós, que mandou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como é que eles vão crer em quem não ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Deus abençoe você. Temos tido uma boa quantidade de estudantes evangélicos, porém não temos visto fervor no anúncio do evangelho em nossos dias, especialmente no contexto universitário. O que tem faltado para acender esse fervor ou avivamento? Quer consolo ou quer crescimento? Está faltando relacionamento com o Espírito Santo. Próxima pergunta. Foi assim que o negócio começou, gente. Foi os discípulos sendo tomados, rendidos ao Espírito Santo. E é assim que vai terminar. E se não for assim, não vai terminar de jeito nenhum. Então, só isso. Conheço um pouco mais, eu escolhi de propósito, gente. Benção. Eu gostaria de cursar Direito e entendo que é um campo perigoso para um cristão. Como glorificar a Deus através dessa profissão? Muito boa pergunta. Gente, não tem desemprego no reino de Deus, tá? Quando você pensa em missões, não, eu tenho que estudar a área de saúde. Para com isso. Agostinho disse que a verdade, onde quer que ela se encontre, pertence a Deus. Nós abrimos mão de muitas áreas acadêmicas e deixamos aí na mão do mundo, como eu mencionei. Não, a gente pode redimir essas áreas da cultura. O direito, por exemplo. Para começar, Deus é o Deus da justiça. O diabo não. Então, o direito pertence a Deus. O que os homens estão fazendo com ele é um absurdo. Então, a gente vai ter que retomá-lo de volta. Quem vai fazer isso? Os juristas. Eu vou contar um exemplo. Depois você pode me procurar, eu posso te dar mais detalhes. Um rapaz, um sujeito chamado Tagore. Estava lá em Belo Horizonte. Numa conferência, a gente conversou um pouco. Ele falou, olha, Deus falou comigo, e aí eu estou indo embora. Vou largar tudo que eu estou fazendo, vou largar minha vida e eu e minha esposa vamos para a África. Ser missionário numa vila, pregar o evangelho, não sei, me ajuda. Eu falei, o que você faz da vida? Eu sou professor de direito. O cara devia ter uns 32, 33 anos, jovem pra caramba, 2 filhos. E sua esposa? Ela é cirurgiã cardíaca. Aí eu falei, e vocês vão largar tudo? Sim, a gente vai largar tudo. Gente, enfiaram na nossa cabeça que para fazer missões, a gente tem que largar a nossa vida para ir para o mundo. Deus está mandando a gente pegar a nossa vida e fazer dela uma missão para o mundo. Não larga não, leva. Afinal de contas, Deus colocou na sua mão instrumentos que podem servir para a glória dEle. Meses de conversa aí entre o Tagore e o Breno, a gente falando, né, buzinando no ouvido dele. Ele é da igreja do pastor Paulo Mazzoni, que está falando aqui com a gente, né, nesses dias aqui no Todos os Povos Te Louvem. Pois o Tagore, meses depois, cerca de 4, 5, 6 meses depois, o Tagore foi embora. A esposa dele conseguiu um emprego num hospital, atuando na área dela, e ele começou a atuar também na área dele, no direito, trabalhando com advogar o direito dos refugiados, e ele ganhou um doutorado na Alemanha. Agora as orelhas já, como é que é? Você tem como usar a sua profissão do jeito certo. Esse negócio de advogado tem que mentir, é mentira do diabo. Os advogados, os juristas, os juízes, os promotores precisam se curvar ao Deus da justiça e fazer valer a justiça, o direito e a misericórdia numa sociedade que carece desesperadamente. E cara, não sabe o que fazer com a sua profissão de direito? Vai advogar o direito de mulheres muçulmanas. É o ser humano que tem seus direitos mais violados na face da terra. Vai advogar a causa dos refugiados. Vai advogar a causa dos cristãos perseguidos, jogados na cadeia por razões banais, uma violação ridícula dos direitos humanos. Vai plantar a sua vida em algo que vai fazê-la morrer, mas que vai produzir fruto a 30, 60 e a 100 por um. Amém. Próxima pergunta. Quando já escolhemos o curso baseado no status e não buscamos de fato uma direção de Deus,
como proceder daqui em diante? Pede perdão. Não, falando sério. Vocês estão rindo? Pede perdão. Pede misericórdia. E pergunta se Deus quer usar aquilo. Ele pode. Pode tudo. Se ele disser sim, continua feliz, com um sorriso no rosto. Quando terminar, não se deixe seduzir pelas propostas indecentes que o mundo vai te fazer. E aí, meu amigo, você tem que estar muito firmado em Deus. Porque você nadar contra a correnteza. É você ver os seus colegas de faculdade subindo na vida, aí, financeiramente falando, e você, por ter feito a escolha certa, parece que está se dando mal. Quando você sentir isso, você lê Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, que foram injustiçados, caluniados, cerrados ao meio, por aí vai. Você vai ver que tem uma grande nuvem de testemunhas ao seu redor, você não está sozinho. Se por acaso Deus disser não, tranca o curso, segunda-feira, e aí pergunta, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Às vezes Deus nem quer que você faça a faculdade. Não é pecado não fazer faculdade, tá bom? Deus não está refém das nossas ferramentas. Se Ele quiser, Ele pode usar seu curso de faculdade, sua profissão. Se não, Ele pode usar você em uma área completamente diferente. Não limite Deus às nossas possibilidades. Se Ele disser, faça tal curso de faculdade, vai fazer tal curso de faculdade. A vida é simples, a gente complica pra caramba. Não sabe o que fazer? Pergunta para o dono, ele sempre sabe.